Então, eu me chamo Graziela. Hoje eu vim falar para vocês um assunto, náuseas e vômitos na terapia intensiva pediátrica. Na verdade, ele parece um assunto, que não tem muito o que falar, mas eu vou tentar desmistificar um pouquinho a ideia da gente usar, só andazetrona. É claro que ela vai servir para bastante coisa, mas a gente vai ver que tem para algumas coisas que ela não serve. Então, por isso a importância dessa aula para a gente aprofundar um pouquinho nesse tema que é tão importante dentro da terapia intensiva. Então, eu sou Graziela de Araújo Costa, eu sou coordenadora aqui do curso de extensão de UTI Neo e Pediátrica da Medicine. Eu sou pediatra, intensivista pediátrica, pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Fiz meu mestrado e meu doutorado também pelo HC da FMUSP e sou especialista em cuidados paliativos, e docente do cuidados paliativos pediátricos do Hospital Sírio-Libanês. E foi fazendo cuidados paliativos que eu me aprofundei nesse tema. E aí eu percebi que, na verdade, a gente, enquanto intensivista, a gente não tem tanta informação, e formação sobre náuseas e vômitos. Então, essa foi a ideia de trazer esse tema aqui para vocês, para a gente discutir junto, tá bom? Para essa aula, eu não tenho nenhum conflito de interesses, e eu queria começar com a nossa agenda. Então, como que a gente vai fazer esse bate-papo, essa aula? A gente vai falar um pouquinho de mecanismo de ação das náuseas e vômitos, porque vocês vão perceber no decorrer da aula que o tratamento farmacológico vai depender de qual é o motivo pelo qual o paciente está tendo náusea e vômito. A avaliação da náusea e vômito, o tratamento não farmacológico, que ele é tão importante quanto o tratamento farmacológico, e o tratamento farmacológico propriamente dito. Então, começando aí pelas causas, a gente sabe que náuseas e vômitos na terapia intensiva, ela tem causa multifatorial. Então, a gente tem o paciente com ilho paralítico, um paciente com infecção que faz um ilho, um paciente em pós-operatório, o uso de opioide, o próprio imobilismo da UTI, causando uma gastroparesia, e a gente às vezes tem até dificuldade, né, de alimentar, além, claro, de pacientes oncológicos que fazem a quimioterapia, distúrbios hidroeletrolíticos, enfim, a gente tem causas multifatoriais para que esse paciente da terapia intensiva tenha náusea e vômito. E vai ser importante a gente conhecer essas causas para conhecer a fisiopatologia e o mecanismo de ação desses antieméticos para a gente agir na causa corretamente. E a gente sabe que se a gente não controlar as náuseas e os vômitos, esses pacientes podem ficar desnutridos, podem ter distúrbios hidroeletrolíticos que vão impactar aí no decorrer do tratamento desse paciente, podem desidratar e, inclusive, podem fazer pneumonia aspirativa. Isso em todos os pacientes, né? Mas se a gente pegar a população de pacientes com condições neurológicas, isso acaba sendo um fator de piora, né? Para a possibilidade dessa pneumonia aspirativa. E eu queria começar pelos mecanismos de ação, e a gente vai dividi-los em 4. Vocês vão ver que eu peguei um artigo principal, que não é um artigo recente, é um artigo de 2008, do New England, como base, porque realmente ele tem umas figuras muito boas para a gente exemplificar, e a gente vai dividir em 4 mecanismos de ação. Mecanismo de ação das náuseas e vômitos periférico, mecanismo de náusea e vômito central, mecanismo cortical e mecanismo vestibular. E vocês vão ver que cada um desses está associado com um receptor. E aí, a gente vai escolher o antiemético baseado no receptor que tiver envolvido naquele mecanismo de náusea e vômito. Então, o primeiro que eu queria falar para vocês é do mecanismo periférico. Então, tem essa foto, né, que eu falei para vocês, que é desse artigo de 2008, do New England. O que ele mostra aqui para a gente? Ele mostra que eu vou ter causas periféricas, né? Então, causas gastrointestinais, como estase gástrica, obstrução do trato gastrointestinal. Isso aqui é muito mais importante e prevalente em adultos, né? Quando a gente tem a carcinomatose peritoneal. Medicações que fazem essa alteração, né, de estase gástrica. Doença metastática,
toxinas, quimioterapia, radioterapia. Então, todos esses mecanismos, eles vêm aqui nos enterócitos e eles liberam a serotonina, né, que é o 5-HT3, a dopamina, e junto com mecanorreceptores e quimiorreceptores, eles vão lá, via aferente do nervo vago, agir em 5 principais receptores aqui no núcleo tratos solitários. Então, eles agem em receptor dopaminérgico, em receptor de acetilcolina, em receptor de serotonina, histamina e neuroquinina 1. Vocês vão ver mais para frente que esse neuroquinina 1 é um dos principais envolvidos em quimioterapia. Então, e que a gente tem uma medicação hoje específica para NK1. E eles agem nesses receptores através de 3 substâncias: as prostaglandinas, as colicistoquininas e a substância P. E eu acho bastante interessante essa questão da substância P, porque a substância P também está envolvida na dor, no mecanismo de dor. E todo mundo aqui provavelmente já teve alguma dor que teve náusea associado. Quem tem enxaqueca tem isso muito mais claro, né? A pessoa que tem enxaqueca, ela tem aquela cefaleia bastante importante da enxaqueca e náusea. E por que isso acontece? Porque a substância P, ela está associada tanto ao mecanismo de dor quanto ao mecanismo de náusea e vômito. Então, não adianta a gente só agir na náusea e vômito, porque a gente vai ter que agir na dor também. Então, esse é o mecanismo periférico. No mecanismo central, a gente vai ter aqui as drogas e principalmente os quimioterápicos, as citocinas liberadas por uma infecção, por exemplo, alguns distúrbios hidroeletrolíticos, como aumento de cálcio, a hipocalemia, a acidose, né, a alcalose, perdão, o aumento do pH e a hipernatremia e a uremia. Elas vão lá e agem diretamente na área póstrema da medula, na zona quimiorreceptora do gatilho. E quem são os receptores envolvidos? Mais uma vez, dopamina, acetilcolina, serotonina e nosso, novamente, aqui o NK1. De novo, com as substâncias prostaglandinas, colicistoquinina e substância P. E aí, agora a gente vai para o mecanismo cortical, que a gente vai ter a memória, a ansiedade e aumento da pressão intracraniana através das substâncias GABA, acetilcolina e histamina, agindo diretamente no centro do vômito. E aí, aqui cabe uma questão interessante, né? Porque, como vocês podem ver, para o aumento de pressão intracraniana, eu não tenho receptor 5-HT3 envolvido. E aí vocês vão ver que a ondansetrona, ela age em 5-HT3. Então, se o problema é ansiedade, por exemplo, não adianta eu dar ondansetrona, porque não vai melhorar náusea e vômito. Se o problema é aumento de pressão intracraniana, também não adianta dar ondansetrona. Então, esse é um dos mecanismos que eu falo que a ondansetrona não vai resolver, que é o mecanismo cortical. E, por fim, a gente tem o mecanismo vestibular, né? Que é em relação ao vestíbulo, né? Que a gente, através do sétimo par e de receptores de acetilcolina e histamina, a gente vai agir ali na área póstrema e na área quimiorreceptora central. E aí, eu queria trazer para vocês que a gente tem os movimentos, né, que sensibilizam, então é a famosa cinetose, e os opioides, o uso de opioides sensibiliza o mecanismo vestibular. E aqui, mais uma vez, a gente vai falar disso mais para frente ainda, eu queria trazer que a ondansetrona, ela não age em cinetose, porque a gente não tem receptor 5-HT3. A gente tem receptor de acetilcolina e receptor de histamina. Então, a gente percebe que a ondansetrona vai ser ótima para alguns mecanismos, mas se for uma cinetose pura, então o paciente que tem náusea e vômito por cinetose, andar de barco, enfim, ou qualquer coisa nesse sentido, ou o paciente que usa opioide, a ondansetrona, ela não vai ser um antiemético eficaz para esses casos. E a gente vai retomar isso daqui a pouquinho. Então, esse slide foi cedido para mim pelo Dr. Daniel Forte, ele também é um paliativista,
professor da pós de cuidados paliativos, e ele desenhou esse slide resumindo aí todo o mecanismo de ação. Eu guardo esse slide sempre comigo no meu celular, porque quando eu tenho um paciente que eu preciso entender qual é o mecanismo de ação de náusea e vômito dele, eu recorro a esse slide. Então, aqui a gente começou lá pela via periférica, de estase gástrica, destruição de enterócito, né, químio, rádio, onde eu tinha os quimiorreceptores periféricos, além do 5-HT3, dopamina, acetilcolina e histamina, agindo no centro do vômito. A via central, de drogas, distúrbio eletrolítico e citocina, agindo na zona quimiorreceptora do gatilho, com receptores dopaminérgicos, 5-HT3 e NK1. Amígdala, memória, ansiedade e hipertensão intracraniana, agindo através de GABA, histamina e acetilcolina. E o vestibular, que é a cinetose nos movimentos, agindo através de acetilcolina e receptores de H1 e histamina. Então, a minha sugestão é que quando vocês estiverem em frente a um paciente com náusea e vômito, que vocês recorram ao mecanismo de ação para entender onde que o paciente tem as alterações de receptores, e aí depois a gente vai falar das medicações. Em relação à avaliação, é claro que a gente conta o número, né, de vezes que o paciente vomitou no dia, e eu acho interessante essa escala. Ela é muito parecida com a escala de dor, né, a escala numérica de dor, a visual analógica, e ela é validada para crianças de 7 a 18 anos. Ela tem pouco uso na prática, mas eu queria trazer para vocês, porque é uma ferramenta que, se a criança estiver nauseada, é uma ferramenta que a gente pode usar para que a criança aponte qual é o grau aí de náusea que ela está, né? Às vezes não necessariamente é 10, que é o vômito, mas a criança segue aqui em algum grau de náusea. Bom, e começando pelo tratamento não farmacológico da náusea e vômito, ele é muito importante, porque não adianta, às vezes, a gente só dar remédio se a gente não ajudar também com a terapia não farmacológica. Acho que a primeira coisa é evitar alimento com cheiro forte. E junto com alimento com cheiro forte, vem também, às vezes, dieta de hospital, que em alguns lugares ela vem fechada. Então, vem a dieta e ela vem com uma tampa. E o que começou a acontecer? Os pacientes, principalmente os da onco, né, da oncologia, eles abriam essa tampa e subia aquele cheiro da comida aprisionada. E aí eles ficavam nauseados só de abrir a comida. E aí o pessoal do hospital acabou que fez uma abertura em cima para que continuasse conservando a comida quente, mas que conseguisse sair o cheiro, não ficasse aquele cheiro aprisionado o tempo todo. Outra questão em relação a alimentos é preferir o gelado e frio, porque o gelado e frio melhoram a náusea e o vômito, assim como o fracionamento. Então, tentar ver no hospital se consegue vir. É claro que tem o horário da dieta, né? Mas se a gente conseguisse com que essa dieta viesse menos quantidade e mais fracionada, para que o paciente conseguisse comer sem tanta náusea e vômito. Algumas técnicas que a psicologia pode nos ajudar, que seriam as técnicas de hipnose, técnicas de relaxamento, terapia comportamental e distração, elas também são importantes e podem ajudar nessa questão de náusea e vômito. A técnica comportamental e de relaxamento, principalmente se a gente tem a náusea e vômito por ansiedade. Eu vou falar também, tem uma terapia para isso. Ela acontece, e vocês já devem ter visto isso, o paciente que vem, principalmente nos oncológicos, eles vêm receber a quimioterapia e eles já vêm vomitando no caminho, né? Então, são pacientes que têm a memória do vômito da quimioterapia, e eles, sabendo que vem fazer quimioterapia, eles já chegam nauseados e vomitando mesmo antes de receber o quimioterápico. Uma outra coisa muito importante é a higiene oral adequada, porque só o fato do cheiro que fica na boca e resíduo faz com que piore náusea e vômito, né? Isso eu até aprendi com uma enfermeira que dá o curso com a gente, falando da importância dessa higiene oral adequada. E algo menos usado, principalmente na pediatria, né? A acupuntura é mais difícil da gente usar por causa das agulhas,
mas a gente pode ter acupressure, que seria a pressão dos pontos, né, de acupuntura, e também tem uma medida que a gente pode fazer, a laser, e eu vou mostrar aqui para vocês. Em relação à aromaterapia, né, tem vários locais que falam, né, do cheiro de, principalmente, às vezes, de óleo essencial, que pode ajudar. E aí tem esse trabalho de 2021 que fez uma revisão sistemática para avaliar o efeito de aromaterapia em náusea e vômito, e aí especificamente na população oncológica, né, a náusea e vômito induzida pela químio. Eles acharam 9 trabalhos em adultos e 2 trabalhos em crianças. E o que eles viram de interessante? Que o peppermint, né, o óleo essencial de peppermint e de gengibre, junto com óleos essenciais de camomila, gengibre e cardamoma, eles realmente melhoravam a náusea e vômito. Só que o uso de aromaterapia inalada em criança não mostrou nenhum benefício. E eu acho bastante arriscado o uso em criança, porque muitas vezes a criança não consegue referir e tem que tomar cuidado também com o quanto que a criança vai inalar. Então, em adulto, de fato, mostrou um benefício, mas em criança a gente ainda não tem nenhuma literatura que mostre o seu benefício. Agora, outra terapia que é bastante interessante e é não invasiva, né, é a acupuntura, mas no caso não seria com agulha, mas seria a estimulação dos pontos, né, de acupuntura. Neste caso aqui, neste trabalho, por estimulação elétrica transcutânea. Então, ele é um trabalho em adulto, né, mas o que ele quis ver foi a prevenção de náusea e vômito pós-operatório. Então, eu vou até levantar meu braço aqui para vocês verem, mas é exatamente o que está na foto. O ponto são exatamente três dedos após aqui o polegar, a gente chega aqui no ponto da acupuntura, que é exatamente esse aqui. Hoje em dia tem até as pulseiras de grávida, né? Que elas ficam pressionando e elas pressionam exatamente o ponto, aí o ponto 6, que seria de náusea e vômito. Então, eles fizeram, foi uma meta-análise, né, de trials randomizados da estimulação transcutânea elétrica exatamente deste ponto. E o que eles observaram? Em relação à incidência de náusea e vômito em pós-operatório, vocês podem ver aqui na meta-análise, ela foi a favor da estimulação transcutânea. Então, a estimulação transcutânea reduziu a incidência de náusea e vômitos no pós-operatório. E, além disso, reduziu o número de resgates de medicação para náusea e vômito com o uso dessa terapia. E o que é interessante é que não necessariamente, aqui no caso foi estimulação transcutânea, que também a gente não consegue fazer em crianças pequenas, porque você não vai ter o retorno, mas a gente pode fazer com pressão, apertando o ponto aí da náusea e vômito. E aí, esse trabalho, ele foi feito no INCA, e aí foi especificamente com crianças, e eles usaram o laser nos pontos de acupuntura de náusea e vômito, e aqui, especificamente, foi para pacientes em quimioterapia, né? Foi um estudo randomizado, um clinical trial randomizado. E o que eles concluíram? Que a acupuntura laser ela foi eficaz no alívio de náuseas em 5 dias de quimioterapia e na redução do número de episódios de vômito nos dias 2 e 3 após a quimio. Parece, às vezes, uma coisa pequena, reduzir o número de náusea e vômito, mas para quem está vomitando, se você conseguir vomitar um pouco menos do que você estava vomitando, já é bastante coisa. E eu gosto de trazer, porque muitas vezes tem disponível e a gente não lembra de fazer essa acupressure ou com estimulação elétrica ou com laser nos pacientes. Então, é bastante interessante e eu acho que a gente tem que incorporar cada vez mais a nossa prática clínica. Bom, em relação ao tratamento farmacológico, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que tratar a causa reversível.
Então, se o paciente tem uma obstrução intestinal, eu tenho que tratar a obstrução intestinal. Se o paciente tem uma constipação e está nauseando por constipação, não adianta eu dar medicação antiemética e não tratar a constipação. Refluxo, ansiedade. Então, causas que estejam, por exemplo, uma hipocalemia que esteja causando uma distensão abdominal, não adianta eu tratar com o antiemético se eu não corrigir a hipocalemia para melhorar o meu ilho, né? Então, é claro que eu vou tentar tratar as causas de base, e eu acho que aqui duas coisas que na pediatria são importantes é a idade, né? Para saber se tem que medicação que é liberada para essa idade, e a causa, que é exatamente aquela tabela aquela figura, né, que eu mostrei para vocês, para que a gente escolha o antiemético. Porque o que vocês vão ver aqui no próximo slide? Esta é a quantidade de antiemético que a gente tem para tratamento farmacológico. Então, todos nós estamos acostumados aí com a nossa ondansetrona, né, que é o antagonista de 5-HT3, do receptor, e aí a gente está frente a todos esses. Então, eu vou tentar esmiuçar um pouquinho de cada um, quais são as opções que a gente tem dentro de cada classe dessas de antiemético e tentar trazer para vocês em que casos que a gente poderia escolher um ou em que casos a gente poderia escolher outro. Então, o primeiro que eu quero começar é um procinético, que é a metoclopramida, ou o nome comercial, o Plasil. E para começar do Plasil, a primeira coisa que eu acho importante é que raramente a gente usa na pediatria. Porque ele é contraindicado em menor que 1 ano e ele é não recomendado de 1 a 18 anos. É claro que se esse paciente for adolescente, tiver 15, 16 anos, e ele tiver indicação do uso do Plasil e você quiser usar dentro do hospital, pode usar, porque qual que é a grande questão? É a reação extrapiramidal. Então, e aí a gente vai ter um outro problema, né, desse paciente tendo reação. Então, de fato, não é. O Plasil é muito usado no cenário de adulto, mas no cenário pediátrico a gente tem uma limitação muito grande. Mas ele é um excelente antagonista dopaminérgico. E a principal utilização dele é estase gástrica e hipomotilidade. Então, os adultos usam bastante, e na pediatria a gente tem, infelizmente, essa limitação. Ele é contraindicado em obstrução intestinal completa. Os adultos também têm mais do que na pediatria, mas a gente também pode ter. Porque se eu tenho uma obstrução intestinal completa, eu não posso dar procinético, porque senão eu vou ficar brigando, né? Meu intestino está todo parado e eu vou ficar brigando ali, fazendo uma luta para ir para frente. Então, e outra coisa que eu queria salientar é que ele também tem uma ação colinérgica. Ela é pequena, mas tem. Então, se eu der um anticolinérgico, o corpo não sabe se ele quer ir para frente ou se ele quer parar. Aí fica ruim a gente dar a metoclopramida, né, ou qualquer outro procinético, com a escopolamina, com o Buscopan, porque aí um pede para ir para frente, que é o procinético, e o outro fala para parar. Então, a gente vai ter que talvez escolher aí qual que a gente gostaria de fazer. Os efeitos colaterais, então, como eu falei para vocês, são reações extrapiramidais, né, com acatisia, discinesia e cólica. Então, pode ter cólica, porque como ele é um procinético, né, ele vai fazer com que esse intestino vá para frente, o paciente pode ter cólica. Eu coloquei a dose aqui para vocês, mas para vocês terem como referência, e ele também pode ser feito subcutâneo. A gente coloca bastante isso, porque é um sintoma que a gente trata muito nos cuidados paliativos, e se eu não tiver acesso venoso, se eu tiver uma hipodermóclise, eu posso fazer via subcutânea o Plasil, embora na pediatria a gente tenha bastante restrição. E caso vocês vão prescrever, lembrar de fazer, o recomendado é fazer meia hora antes da refeição, por ele ser um procinético para ajudar essa refeição a ir para frente, né? A caminhar. Aí aqui eu tenho mais 2 procinéticos, que aí sim a gente usa mais na pediatria, que é a domperidona, né? O nome comercial Motilium, ou a bromoprida, o nome comercial
o Digesan. Ambos atravessam menos a barreira hematoencefálica do que a metoclopramida, e por isso que eu tenho menor risco de ter discinesia. E isso acontece menos ainda com a domperidona. Então, se vocês tiverem que escolher um dos dois para não ter discinesia, escolham a domperidona. Ela age também em receptores dopaminérgicos e acetilcolina, então, da mesma forma que eu falei na metoclopramida, não faz sentido eu usar um colinérgico e um anticolinérgico, né? Então, eu fazer a domperidona e fazer uma escopolamina. E o principal efeito colateral deles é cólica, além da discinesia. A bromoprida, ela tem endovenosa em alguns lugares. E o que a gente acaba observando em crianças menores, quando a gente faz a bromoprida endovenosa, os pacientes têm mais confusão e reação extrapiramidal, que inclusive são confundidas com crise convulsiva. Então, não é raro o paciente ter alguma alteração em sistema nervoso, ter uma confusão, uma agitação, uma discinesia, e a gente ficar na dúvida se é crise convulsiva, e o paciente, inclusive, faz eletroencefalograma e não se caracteriza a crise, porque essas medicações, de fato, elas podem dar. E isso acontece mais com a bromoprida do que com a domperidona, e mais com a bromoprida endovenosa do que com a via oral. Mas com todos eles podem acontecer. Então, tanto a domperidona quanto a bromoprida, elas também são boas para casos de estase gástrica. E um outro, menos conhecido, mas que eu particularmente gosto bastante, é a eritromicina. Ele é um antibiótico, né, macrolídeo, que tem aí um efeito colinérgico, então ele vai agir nos receptores de acetilcolina, e ele está muito indicado para gastroparesia. Por que eu falei que eu gosto bastante? Porque muitas vezes os pacientes que têm gastroparesia são pacientes com comprometimento neurológico, ou que tem mioclonia, ou que já tem discinesia, que o uso dos procinéticos, como bromoprida e domperidona, elas ficam reservadas porque o paciente pode piorar desses movimentos. Então, eu lanço mão da eritromicina, porque, de fato, eu não vou ter esse efeito colateral. O principal efeito colateral é diarreia, o que na prática a gente acaba não vendo, a não ser que essa gastroparesia se resolva, né? Em literatura, a gente tem escrito que o uso prolongado, que seria acima de um mês, ele perderia o efeito, ele teria uma tolerância. Embora isso tenha em literatura, não é o que a gente costuma ver na prática. Na prática, a gente usa por mais tempo, sem perda de efeito, e depois a gente suspende. E eu queria deixar aqui, normalmente a gente usa via oral, né, via gástrica, não tem problema usar por sonda ou por gastrostomia, e a gente acaba usando uma dose bem pequena, de 3 a 5 miligramas quilo dose de 6 em 6 horas. Bom, em relação aos procinéticos, era isso, e agora a gente vai passar para os neurolépticos, que também são bastante utilizados nos adultos e pouco utilizado na pediatria. Vocês vão ver que a gente tem uma limitação um pouquinho também de idade, né? O primeiro neuroléptico, que seria aí adequado como antiemético, seria o haloperidol, o Aldol. No Brasil, teoricamente, ele é liberado acima de 3 anos, né? E ele é liberado abaixo de 3, se não responsível a outros antieméticos, então a gente pode usar off-label, e EV só seria acima de 18 anos. Ele age muito em dopamina, então, nos cuidados paliativos adulto, como não tem um problema de idade, eles usam mais. Na pediatria é menos frequente, né? Embora ainda tenha evidências limitadas. E o principal efeito aí seria também distonia, discinesia e acatisia. O cuidado que tem que ter é que ele diminui o limiar convulsivo e prolonga o QT. Então, às vezes, a gente já tem várias medicações que estão prolongando, que podem, né, prolongar o QT, e a gente faz mais uma. Realmente, eu deixei aqui as doses para vocês, né, endovenoso ou subcutâneo, mas eu gostaria de frisar que não é uma medicação que a gente usa com frequência
na terapia intensiva para náusea e vômito. Eu só quis trazer porque eu acho que é uma carta na manga, assim, que se o paciente não responder a vários outros que a gente está fazendo, a gente poderia fazer. Às vezes não precisa nem fazer de horário. Às vezes, se você faz uma dose, o paciente já melhora e os outros antieméticos também fazem efeito. Mas eu queria trazer também a título de conhecimento. E o outro, que eu já usei, mas o paciente também era grande, é a olanzapina. Ela é acima de 13 anos, ela só tem via oral, é um antipsicótico atípico, né, que age em todos os receptores, né, então dopa, serotonina, histamina e acetilcolina, mas ela é liberada na literatura como opção de segunda linha. Então, ela não é uma opção de primeira linha, porque ela tem bastante efeito colateral. Então, ela dá sono, ela pode dar acatisia. Até, vocês veem, eu deixei aqui que, embora seja em idoso, né, o odds ratio para síndrome extrapiramidal em idoso é 15 vezes mais. Diminui limiar convulsivo. Então, por ser uma droga com muito efeito colateral, e não, a gente também tem uma limitação de idade para usar, acaba que o uso realmente é menor. E tem trabalhos que usam a olanzapina também para náusea antecipatória, que é aquela náusea da memória, da ansiedade dos pacientes em quimioterapia, e ele é dado à noite, tá? Esses dois, as fenotiazinas, eu gosto bastante, também como segunda linha de tratamento, quando a primeira linha não fez efeito. Então, aqui eu tenho a clorpromazina, nome comercial Ampliquitil, e a levimepromazina, que o nome comercial é o Neosine. Eu, particularmente, uso mais o Ampliquitil do que o Neosine, mas, na verdade, não faz diferença, tá? A clorpromazina, então, está liberada a partir dos 6 meses de uso, o Neosine também. Eles são antagonistas fracos dopaminérgicos e moderados de serotonina, e eles têm uma boa opção como quando você tem aquela causa intestinal, que seria a causa periférica. E causa vestibular, também como primeira linha poderia usar, mas a gente usa muito o Ampliquitil e o Neosine como segunda linha. E o que a gente vê? O principal efeito colateral é sonolência e hipotensão. Então, às vezes é difícil a gente achar, a gente coloca, aí de fato o familiar fala, melhorou muito as náuseas e vômito, mas ele dormiu o dia inteiro. Então, a gente aí às vezes tem que ajustar a dose para que o paciente não tenha náusea e vômito e não fique muito sonolento ou hipotenso. E muitas vezes a sonolência e a hipotensão fazem com que a gente não consiga usar como segunda linha, mas é uma ótima tentativa para vocês e eu gosto bastante. Ele pode dar um pouco de tontura também. Eu usei esses tempos atrás numa paciente que tinha náuseas muito refratárias por causa neurológica e ela falou que teve muita tontura. E então a gente limitou o uso pela tontura. Não, ela realmente diminuiu os vômitos, ela não ficou sonolenta nem hipotensa, mas ela teve muita tontura. Também diminui limiar convulsivo e cuidado com síndrome do QT prolongado, tá? Também a gente tem que ajustar a dose na disfunção hepática. Eu deixei aqui para vocês, o Neosine, né, a levimepromazina só tem via oral, e ele é interessante porque a gente consegue fazer, são gotas sublinguais, então o paciente não precisa tomar, a gente consegue fazer a gotinha. E o Ampliquitil, dependendo da condição do paciente, eu prefiro fazer via oral ou via sonda, né, via do trato gastrointestinal, e avaliar a sonolência e a hipotensão. Porque muitas vezes, se a gente já faz endovenoso na primeira vez, esse paciente já pode ter repercussão e aí piorar a situação. Mas não estaria errado. Minha única sugestão é que vocês comecem com doses mais baixas, por conta dos efeitos colaterais. Outra classe, que essa já é mais conhecida, né, de vocês, que é a difenidramina e a prometazina, o Fenergan, né, o Benadryl e o Dramin. O Fenergan eu uso muito pouco hoje. Eu acho que depois que a gente tem outros, né, antihistamínicos e outros antieméticos, o Fenergan é pouco utilizado, mas ele tem a sua utilidade e a sua indicação. E só lembrar que o dimenidrato,
que é o Dramin, ele é o sal cloroteofilinado da difenidramina, do Benadryl. Então, eles acabam sendo a mesma medicação. Se você der um Benadryl como anti-histamínico, ele também vai agir no centro do vômito. Eles agem em receptor de histamina e acetilcolina central e periférico. Então, já estou dando uma dica aqui do mecanismo vestibular, né? E do mecanismo cortical, que eram histamina e acetilcolina envolvidos. Eles são uma boa opção também para causa intestinal, além da vestibular e da hipertensão intracraniana, que seria a cortical. Eu acho que a principal questão é sonolência. Às vezes acontece também, né, de eu fazer o Dramin, aconteceu ontem, inclusive, eu fiz o Dramin, e aí melhorou o vômito, melhorou a náusea e vômito, mas a paciente dormiu a manhã inteira. E aí também não consegue comer, né? Diminui o miar convulsivo e pode dar constipação. A difenidramina, no Brasil, a gente só tem a endovenosa, né? Então, eu deixei aqui. Normalmente, a gente faz, desculpa, aqui é 1 miligrama por quilo, né? Só um erro aqui no slide. O Fenergan, que a gente pode fazer, inclusive, intramuscular, e o dimenidrinato, que a gente pode fazer endovenoso ou via oral. Muitas vezes, pelo contexto de náusea e vômito, a gente acaba fazendo endovenoso, porque o paciente não tolera, às vezes toma via oral e acaba vomitando. E eu falei lá atrás dos procinéticos, como colinérgicos, e agora eu vou falar do anticolinérgico, né? Da escopolamina, do Buscopan. Então, ele tem uma ação anticolinérgica periférica, diminuindo peristalse e secreção, e ele é muito bom para a causa intestinal, principalmente se o paciente está com cólica. Às vezes acontece, né? Esse paciente está com cólica e você precisa dar alguma coisa, inclusive, para melhorar a dor. E outra opção que ele é muito bom é para causa vestibular. Tanto que um dos tratamentos para cinetose de navio é escopolamina transdérmica, que é colado aqui na região retroauricular, que é exatamente a ação anticolinérgica para causa vestibular. E só tomar cuidado, porque ele pode dar ilho, ele pode fazer retenção urinária e boca seca, né? Eu já vi as 3 coisas. E essa dose aqui é da bula, ela pode ser feita via oral, subcutânea, intramuscular ou endovenosa. Então, ela é uma medicação que pode ser feita aí por várias vias. O nosso corticoide, né? Aqui eu coloquei a dexametasona, o Decadron e a metilprednisolona, o solomedrol. E como várias ações do corticoide, em parte ela é desconhecida, o porquê que ela funciona para náusea e vômito. Muito provavelmente a gente tem também um inibidor GABA, né? Ela reduz a permeabilidade da barreira hematoencefálica. Agora, o que é bastante conhecido é a eficácia antiemética junto com quimioterapia. Então, o paciente vai fazer quimioterapia, a dexametasona faz parte do protocolo. Assim como dexametasona faz parte de protocolo de anestesista para evitar náusea induzida por anestesia. Porque realmente ela funciona nesses 2 casos. Em adultos que têm obstrução intestinal maligna, o uso do corticoide pode, inclusive, resolver a obstrução. Então, ele pode ser, inclusive, terapêutico. Na criança, a gente tem menos obstrução intestinal maligna. O que a gente sugere, se a gente for fazer corticoide nesse contexto, é tentar fazer durante o dia. Porque como ele causa irritabilidade e insônia, se a gente faz à noite, às vezes o paciente não tem náusea, mas não consegue dormir ou fica muito irritado. Ou se for uma criança pequena, fica chorando o tempo todo. Mas o que a gente sabe de literatura é que o efeito de fato é passageiro. Você pode deixar de horário 1 vez por dia, 2 vezes por dia, mas a gente sabe que depois de 1 semana a 2 semanas, ela perde esse efeito. Tanto que na anestesia, ela é dada somente na indução anestésica e na quimioterapia, ela é dada durante o primeiro dia de químio. A gente sabe que se a gente fizer por muito tempo, eu vou perder essa ação antiemética do paciente. Então, a gente usa principalmente a Dexa, porque você pode fazer só de manhã, mas também não estaria errado a gente usar a metilprednisolona.
E agora, os famosos antagonistas, né, de receptores 5-HT3, que aqui está o mais conhecido, a andazetrona, né, o Zofran, mas eu quis trazer para vocês também outro que tem no mercado, que é a granizetrona, o Kitril. Ele é bem mais caro, não tem em todos os lugares, e os trabalhos também não trazem-se em literatura ainda que ele é mais eficaz do que a ondansetrona. Então, eles têm ação, né, tanto periférica em serotonina, em receptor de 5-HT3, quanto na central, na quimiorreceptora do gatilho. Ele vai funcionar para muitas coisas na UTI, então, para causas intestinais, para citocinas, para distúrbio hidroeletrolítico. É por isso que ele é bastante utilizado e ele funciona. Mas, por exemplo, se eu tiver náusea induzida por opioide, que é mediada por dopamina, a ondansetrona não tem efeito. É claro, gente, que eu posso ter um paciente que tem várias questões em que eu posso usar a ondansetrona por um mecanismo periférico, e o paciente também tem náusea e vômito induzida pelo opioide, e aí eu vou ter que lançar mão de outra medicação, que não a ondansetrona, tá? E a ondansetrona também não tem efeito na cinetose. Então, se você tem cinetose, se o paciente tem cinetose e vai andar de barco, não adianta tomar o Vonal, que é a ondansetrona via oral, antes de ir para o barco, porque ela não vai resolver. Eu acho que a grande questão é que é pouco falado é que o uso uso prolongado, desculpa, da ondansetrona pode causar constipação. Então, a gente precisa ficar de olho quanto tempo que a gente está usando. Normalmente, a gente usa 0,15, né, miligrama quilo dose, a cada 6, a cada 8 horas, e eu deixei a dose aqui da granizetrona, caso alguém tenha disponível aí no hospital. Só não faz sentido, gente, usar as duas juntos. Então, eu estou lá com a ondansetrona e quero colocar o Kitril. E aí eu associo. Não, aí você tira a ondansetrona e deixa o Kitril, porque os dois agem no mesmo receptor. Não faz sentido você deixar duas medicações que agem no mesmo receptor. Eu trouxe o análogo da somatostatina para vocês, o octreotide, mais no sentido de conhecimento, porque realmente ele é muito pouco utilizado para este fim, né? Ele é usado em outras situações, como hipertensão portal, mas ele não, para esse fim, ele é pouco utilizado. Ele seria muito bom em causas de obstrução maligna, então ele é mais utilizado em adulto do que em criança. Ele diminui distensão, diminui cólica e as náuseas, porque ele diminui a produção dessas secreções endócrinas e exócrinas e melhora a absorção dos eletrólitos, né? Então, você teria menos conteúdo no trato gastrointestinal para você nausear ou vomitar. Ele pode ser feito subcutâneo, então é uma grande vantagem, né? Você não precisaria ter um acesso venoso para isso. Efeito colateral, então, além de dor no local da aplicação, né? Se for subcutâneo, cólica e hiperglicemia. Acaba sendo como segunda linha, porque até pela disponibilidade e principalmente pelo custo. Então, a gente vai lançar a mão do octreotide em causas muito específicas gastrointestinais, onde a gente tem esse aumento de secreção, e se você tiver disponível, né, em relação ao custo dessa medicação. Os benzodiazepínicos têm o seu papel na náusea antecipatória, principalmente associado à quimioterapia. Então, a gente vê crianças, né, que já saem vomitando de casa, e aí você fala, nossa, mas nem fez a quimioterapia ainda, já está vomitando? Porque tem uma relação lá, lembra do mecanismo cortical com memória e ansiedade. É claro que não adianta só dar medicação, a gente precisa combinar com psicoterapia, e aí os benzodiazepínicos, de fato, são nossos grandes aliados, podendo ser midazolam, o lorazepam ou o diazepam, não faz diferença em relação a isso. Eu trouxe aqui esse trabalho de 2020, né, que fala da prevenção e do tratamento da náusea e vômito antecipatório induzido pela químio em pacientes pediátricos. E o que ele traz? Que hipnose, essa dessensitização sistemática é uma terapia comportamental, técnica de relaxamento e lorazepam que foram eficazes na prevenção de náusea e vômito
antecipatório. Então, é importante quem trabalha com onco, né, alertar para isso, porque que realmente isso traz um sofrimento psicológico muito grande para o paciente e para a família. Esse é o mais novo de todos, e também um dos mais caros, né? O antagonista da substância P, que age em receptor NK1, que eu falei para vocês, que é o aprepitando ou fasoprepitando, que é o emend. Então, o aprepitando é o emend via oral, e o fosapreptando é o endovenoso. A gente também tem apreptando endovenoso. E o que eles são muito utilizados, inclusive com o protocolo que eu vou mostrar na sequência, é em relação à quimioterapia. Então, eles têm protocolo para usar no primeiro, no segundo e no terceiro dia de químio, e eles têm bastante eficácia em relação a reduzir náusea. A gente usa também na UTI, em outros contextos que não relacionados à quimioterapia, embora ainda não tenham tantos estudos na faixa etária pediátrica, nesse outro contexto, né? E eu deixei aqui as doses para vocês, via oral do apreptando, que foi retirada do up to date, tá? E eu até trouxe esse, que é fora do contexto, mas é uma série de casos, né? Então, a gente não tem uma literatura robusta ainda. Eles viram 10 crianças com uso prolongado do apreptanto e viram que ele era seguro e eficaz, mas a gente ainda carece de estudos dizendo que a gente pode fazer esse uso prolongado e não só o uso na quimioterapia, ou em alguns protocolos que falam o uso a cada 3 dias do emend, para condições tanto envolvendo pacientes oncológicos, quanto para condições em terapia intensiva não envolvendo pacientes oncológicos. E eu trouxe esse guideline, né, de 2016, que ele fala que quando a gente tem as quimioterapias altas, com alto poder emetogênico e moderado poder emetogênico, então aqui eu trouxe uns exemplos, né, a cisplatina, a ciclofosfamida, a carboplatina e fosfamida, o protocolo que eles recomendam é antagonista de 5-HT3, então a ondansetrona ou granizetrona, dexametasona e o apreptanto, e o emend. Então, desde 2016, o emend já está no protocolo internacional para reduzir náusea e vômito induzida por químio. E da mesma forma que o Daniel fez aquela figura, ele traduziu tudo isso que eu fiz para vocês numa outra figura, aquela é minha primeira figura, que fica no celular, e essa é a segunda. Então, a partir do momento que eu entendi qual é o mecanismo de ação envolvido naquele paciente, na náusea e vômito daquele paciente, eu olho para qual receptor envolvido e aí eu escolho a minha medicação. Então, se eu tenho 5-HT3 envolvido, aqui tem até outros dois, né? O palanozetrona e a dolazetrona, que são mais utilizados em adulto. Na pediatria, a gente fica com o dazetron e a granizetrona. Se tem 5-HT3, eu posso lançar mão dele. Ah, mas tem 5-HT3 e tem acetilcolina também. Tá, qual que eu vou poder usar? Eu posso usar domperidona? Também não faz muito sentido eu usar domperidona e bromoprida, porque os dois agem no mesmo receptor. Ah, mas eu vou usar esses dois e o paciente tem muita cólica. Talvez faça sentido eu usar a escopolamina, mas não faz sentido eu usar os dois juntos, porque um antagoniza o outro. Ah, não, ele tem histamina envolvido também, né? Então, eu posso usar aqui um dimenidrato, uma difenidramina. Eu acho que o que a gente mais tem problemas, vamos dizer assim, na pediatria, seria os dopaminérgicos. A bromoprida aqui agindo um pouco, né, em dopamina, mas todos os outros são limitados na faixa etária pediátrica. Se eu tenho um NK1 envolvido, eu posso lançar mão do apreptanto e do fosa. Agora, quando eu já estou, e já aconteceu isso comigo, eu já tive paciente que eu estava com um 5-HT3, uma acetilcolina e uma histamina, e não estava dando conta, eu fui para a segunda linha. E aí você pode escolher entre os neurolépticos e entre os corticoides. E aí não são excludentes. Eu posso fazer o ampliquitil, né? Eu posso fazer a clorpromazina e fazer dexametasona. A minha única sugestão é de que vocês não coloquem tudo junto, porque senão você não sabe o que fez efeito e o paciente fica com polifarmácia. Então, eu sempre coloco aos poucos.
para exatamente saber qual que fez efeito, porque muitas vezes, a hora que eu acho um que fez efeito, eu consigo tirar o outro. Porque senão os pacientes de vocês estão tomando aí 5, 6 medicações e que têm os seus efeitos colaterais. E para finalizar, a náusea induzida por opioide, que é um efeito colateral muito comum, né, dos opioides, que a gente usa muito aí, principalmente a morfina. Com o opioide, a gente tem cerca de 20% de náusea moderada e grave, 40% de vômito, e ele é um efeito colateral inicial. Então, isso é importante porque se vocês têm um paciente que já está em uso de opioide há 10 dias e está vomitando agora, muito provavelmente não é do opioide. Porque o opioide é assim que você dá, e ele cria tolerância depois de uma semana de uso. Então, é muito importante que vocês saibam isso. Infelizmente, a gente não tem trials para isso, né? Em adultos, eles usam muito a metoclopramida e o haloperidol, porque parecem ser melhores, o que a gente teria muita limitação na pediatria em usar ambos. O que a gente acaba usando para náusea induzida por opioide é o dimenidrato, o Dramin. Então, a gente acaba lançando mão dele quando a gente tem certeza que é náusea induzida por opioide. E se você não conseguir manejar, o que a gente sugere ou é fazer rotação de opioide, então eu estava com morfina, ponho metadona, eu estava com metadona, ponho morfina, ou ponho fentanil, enfim, a rotação do opioide, ou a troca de via, né, de administração. E aí, para fazer isso, precisa de tabela de rotação de opioide, enfim, a gente precisa fazer a equivalência das medicações. E para finalizar, em relação ao cannabis, né, que está bastante, tem bastante hoje fala, né, sobre o uso do canabidiol em criança, essa revisão sistemática é de 2017, do Pediatrics, então não é tão recente. Ele fala que a evidência sugere um benefício para náusea e vômito induzida pela quimioterapia, mas, nessa revisão sistemática, ele viu que a qualidade dos estudos era muito variada e que não tinha como chegar a conclusão nenhuma, que ele precisaria ter mais estudos. E aí, essa de 2021, não é uma revisão, mas ele fala a perspectiva, né, dos que os oncologistas achavam, os oncologistas pediátricos, em relação ao uso de cannabis em criança com câncer. E aqui, gente, eu estou falando de cannabis para náusea e vômito, tá? Especificamente para este cenário. Então, 85% achavam que o cannabis tinha um potencial benefício nesta população, mas a gente ainda não tem nenhum estudo na pediatria que fale para a gente usar cannabis no contexto de náusea e vômito, tá? Então, a gente ainda vai ter que esperar um pouco. E essa revisão sistemática aqui de 2022 é a mesma coisa, ela fala que a gente precisa, que cannabis em cuidados paliativos, né? Não é especificamente para náusea e vômito, mas que a gente precisaria de futuras evidências de alta qualidade para a gente recomendar o uso na prática clínica no cenário dos cuidados paliativos. E era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Fico à disposição caso vocês tenham alguma dúvida e até a próxima. Obrigada.